Olá, senhoras e senhores, e esse vídeo vai ser para responder a seguinte pergunta: a filosofia clínica veio para substituir ou complementar a psicologia? Tá, essa é uma questão. Lembrando que algumas respostas que eu trago, algumas perguntas que eu trago aqui para responder, elas são feitas pelo Instagram. Às vezes eu coloco caixinha de perguntas, as pessoas me colocam as perguntas lá. Tem uma série de perguntas já anotadas para serem respondidas. Há quem me pergunte pelo direct, há quem me mande e-mail. E nesse caso aqui, a pergunta foi feita no primeiro e-mail, no primeiro vídeo sobre essa sequência de respostas, né, de perguntas e respostas em vídeo. O título do vídeo é O que você gostaria de saber sobre a filosofia clínica? E o Leon tinha enviado já algumas perguntas, eu já respondi algumas anteriormente, só que ele fez uma série de perguntas e pouco a pouco eu pretendo responder todas. Então, vindo agora a responder essa pergunta, a filosofia clínica ela não veio substituir a psicologia, ela não veio substituir a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise ou quaisquer outras abordagens terapêuticas. Lúcio Pachter tem em uma de suas frases bem conhecidas no meio da filosofia clínica a seguinte questão: a filosofia clínica ela não é a resposta às questões do nosso tempo, das perguntas que se fazem, das inquietações humanas. Ela é uma das respostas, ou seja, a gente não está dizendo que a filosofia clínica é o único caminho que a pessoa pode encontrar para trabalhar suas questões. Inclusive, seria extremamente limitante achar que a terapia, qualquer uma delas, na verdade, pode ou é imprescindível para ajudar as pessoas. Há muitos caminhos, né? A terapia é um deles, né? Ou as terapias. Então, a pessoa pode ir a um psiquiatra, um psicólogo, ou de muitas abordagens da psicologia, pode ir à psicanálise também, com suas várias vertentes hoje, pode procurar um filósofo clínico, pode encontrar um amigo, procurar uma orientação religiosa, pode procurar alguém, algum professor, uma pessoa um pouco mais sábia em relação a algum tema, pode conversar com um familiar. Então não há um monopólio daquilo que pode ajudar as pessoas, embora as pessoas acreditem que ser profissional de uma área o torna um grande sabedor, o detentor do poder de dizer o que as pessoas têm e não têm e o que elas devam fazer, né? Isso às vezes é bem perigoso, né? Já dizia Foucault, comentava um pouco sobre isso. Então, esse é um primeiro ponto. Ela não veio substituir nenhuma abordagem terapêutica, ela veio apresentar uma proposta que é diferente das demais. Ela tem, ou ela vem de uma esteira de críticas a algumas propostas de terapia, tanto que ela é diferente porque ela vai por um caminho que não é o mesmo dos outros. Porque se ela fizesse exatamente o que fizesse alguma outra abordagem terapêutica, não precisaria ter uma abordagem nova. Então esse é o primeiro ponto. Só que, em relação a ela vir complementar a psicologia, a gente primeiro precisa dizer que a filosofia clínica, ela por si, ela é uma abordagem terapêutica que busca ser completa o tempo todo, né? E o seu principal critério de trabalho é a ideia da singularidade, que nenhuma outra abordagem terapêutica trabalha do mesmo modo, né? Então, assim, a gente tem muitos terapeutas que, embora tenham aspectos que a gente vai chamar tipológicos em seu modo de trabalho, é claro que uma pessoa que, na medida em que for mais experiente, ela vai percebendo que cada caso é um caso e que, às vezes, algumas soluções extrapolam alguns ditames ou alguns enquadramentos das suas abordagens. Então, temos muitos terapeutas excelentes que trabalham sob certo aspecto com a ideia da singularidade, só que, lógico, meio que extrapolando a sua própria abordagem terapêutica. No caso da filosofia clínica, o princípio da singularidade está presente o tempo todo, não é só nesse momento. Então, esse é o primeiro ponto. Inclusive, indico a leitura desse meu livro aqui mais recente, onde eu trago um monte de aspectos próprios da filosofia clínica em relação a muitos pontos aí sobre tipologias, sobre critérios de normalidade. Então, isso vale a pena ser levado em conta. Um outro aspecto aqui é sobre a questão dela ser complementar em outras áreas. Primeiro, a gente precisa levar em conta o seguinte: se um filósofo clínico resolve dizer
que na sua abordagem filosófico-clínica ele está acrescentando a psicanálise, ou a terapia cognitivo-comportamental, ou os critérios de uma neurociência, ou o que quer que seja, ele já não está mais fazendo filosofia clínica. Né? Ele está fazendo uma terceira coisa, porque não é nem só a psicanálise, por exemplo, nem só a filosofia clínica. A junção dos dois dá uma terceira coisa. E isso deve ser levado em conta. Tem muito terapeuta desavisado, não só da filosofia clínica, mas de muitas outras abordagens, que começam a misturar. Então, assim, não percebem que aquilo que é próprio da sua abordagem já tem uma completude, já tem um corpo, um arcabouço metodológico que se mistura com outra, se torna uma terceira coisa, não é mais nenhuma nem outra. Então, esse é o primeiro ponto. Mas mesmo assim, então assim, a filosofia clínica, se ela se propõe, se um filósofo clínico se propõe a trabalhar com duas abordagens, ele já não faz mais filosofia clínica e nem a outra abordagem. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, sobre ela ser complementar na psicologia, é possível que ela complemente sim. Eu já dei aula para alunos que vieram da psicanálise, que vieram da psicologia, só que, lógico, que assim, na medida em que, é claro, a filosofia clínica dá um monte de ferramenta de escuta muito interessante, de ausência de intervenção para conseguir obter as informações da pessoa a ser atendida, também muito boas. Né? Inclusive, eu já atendi, para vocês terem ideia, pessoas da psicologia que, no meio da terapia, trouxeram demandas do seu trabalho no consultório. E aí eu pude oferecer alguns procedimentos da filosofia clínica que poderia facilitar o trabalho dessa pessoa. Né? E a pessoa ia e conseguia dar prosseguimento nos atendimentos. Então, o que acontece? A filosofia clínica ela pode auxiliar, sim, as outras áreas, ela pode trazer contribuições, e é claro, não vai ser a contribuição só daquela área que a pessoa trabalha, já vai ser, como eu disse, uma terceira coisa. Então a junção de duas áreas, independente de quais elas sejam, vai dar uma terceira coisa. Tanto que a gente tem alguns nomes por aí já que as pessoas falam filosofia clínica alguma coisa, né, como se já houvesse um passo além. Na verdade é só muitas vezes uma espécie de uma deturpação daquilo que é filosofia clínica. Né? Então a gente precisa ficar de olho, acho que é importante saber disso. Se eu tenho dificuldade de assimilar alguns aspectos da filosofia clínica e começo a acrescentar coisas de fora, ou eu não abro mão daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu acredito, porque o que a filosofia clínica traz é muito inquietante, a pessoa não está pronta, não está aberta ali ao que a filosofia clínica tem a oferecer. Do mesmo modo, alguém que vai para uma abordagem terapêutica ou outra, como a psicanálise ou alguma abordagem entre números que tem dentro da psicologia, se a pessoa não consegue, dentro da própria metodologia, fazer o trabalho e precisa de um auxílio de uma outra abordagem, ela talvez esteja esbarrando ali em limites, ou do método ou dela como um profissional, né, dessa pessoa. Mas, de qualquer modo, sim, eu já conheço muitas pessoas que utilizam a filosofia clínica como auxílio em seu trabalho. Então, é possível não só ajudar a psicologia, mas a psicanálise, como eu disse, a psiquiatria. Também a gente acaba vendo ferramentas da filosofia clínica dentro da psicopedagogia. A gente encontra elementos da filosofia clínica auxiliando médicos nos seus trabalhos, educadores, vendedores, líderes de empresa. Então a filosofia clínica consegue contribuir um pouco em todas essas áreas. É claro que essas pessoas não vão fazer a filosofia clínica tal como se aprende, né? Mas faz ali esse terceiro elemento que eu mencionei, que é justamente essa mistura da área de onde as pessoas vêm com os acréscimos de alguns elementos da filosofia clínica para auxiliar no seu trabalho. E aqui eu não estou criticando, só estou dizendo que acaba sendo um limite, às vezes para a área, porque a pessoa não vai exercer nenhuma das duas plenamente, porque vai exercer misturada, mas por outro lado pode ser um baita de um avanço, né? Porque aí as pessoas podem ser auxiliadas a partir dessas incompletudes epistemológicas com as quais elas trabalham. Então, às vezes, para alguma dessas abordagens, levar a filosofia clínica pode ser de grande ajuda. Por isso, como eu disse, eu já dei aula para psicólogos, para psicanalistas, para profissionais de terapias holísticas e terapias alternativas de modo geral, e essas pessoas saíram muito satisfeitas
em levar um pouco desses elementos da filosofia clínica para exercer os seus trabalhos. Certo? Espero ter conseguido responder. Se tiverem dúvidas, deixem nesse comentário aqui, deixem comentário nos outros vídeos, onde você tiver, em algum momento vai aparecer para mim e eu vou, dentro do possível, tentar responder a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e de deixar um comentário e de curtir. Isso ajuda muito a eu saber se é esse tipo de conteúdo que vocês estão querendo ter aqui, se esse tipo de resposta está contento, ou inclusive se alguma coisa eu não respondi suficientemente, tanto nesse quanto nos outros vídeos. Façam a pergunta, elaborem a pergunta, tragam detalhes ali daquilo que eu não consegui trazer para que eu possa trazer no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.